né? Dar utilidade prática ao que nós aprendemos. A homeopatia não é apenas para as pessoas que falam. A homeopatia também serve às pessoas que não conseguem falar. Crianças que ainda não conseguem ou não sabem falar. Ou até animais. Funciona muito bem. Cachorros, gatos. Ou crianças que não sabem falar. Ou até mesmo pessoas que estão em estado de inconsciência. Pessoas que as pessoas pensam que não vão conseguir se recuperar. Então, esses pacientes também mostram sintomas, mas nós precisamos aprender a detectá-los de uma forma apropriada. Aqui nós temos um caso bonito, único, singular, de uma criança que não tinha, 3 meses de idade, talvez? E que essa criança realmente era neta do vice-chanceler de Madras, né? É uma região da Índia, realmente um oficial do governo, né, de alto escalão. Ele era alopata e não tinha nenhuma confiança na homeopatia. Então, a primeira vez que ele me ligou, ele me disse: é possível tratar um caso incurável que nós temos na nossa casa? Se for possível, se você me disser sim, eu vou mandar o caso para você. Por que não? Eu vou tentar. A minha condição é que eu não vou a Mumbai. Ele era uma pessoa realmente muito assertivo, né? Eu não vou. Eu vou te mandar um CD com todos os relatórios, todas as imagens. Eu quero que você faça a prescrição. Desafio, né? Eu falei, vamos tentar, por que não? Ele não queria, né, trazer a criança de Madras até Mumbai, né? Ele só queria, vamos dizer, experimentar a homeopatia. Então, a minha neta tem descolamento de retina, o olho direito, nós já fizemos a intervenção com laser, né? E agora nós temos descolamento no esquerdo. Aí você pode salvar o olho da minha netinha. A minha filha está com 8, 9, né, poucos meses de casada, então eu tive um outro médico alopata. Então, assim, eu pedi a alguém que fosse lá e me desse informação sobre essa criança. Então, tudo foi, assim, por terceiros, né? Tudo histórias de segunda mão. Então, eu recebi um CD com imagens. Aqui, a imagem, o aspecto da criança, da mãe. E aí eu tinha que prescrever. Eu só podia ter, vamos dizer, o que me guiasse era apenas os relatórios. O que eu tinha para me guiar, apenas os relatórios desse médico alopata. Então, realmente, essas imagens.
Aqui, então, o que que nós temos? Um ano e meio de idade, ela sofreu de diarreia. O que aconteceu? Essa? Ela não tem um ano. Um mês e meio. Eu falei um mês e meio. Um mês e meio. Então, essa criança nasceu, né, prematura, foi uma criança pré-termo. E a idade de um mês, ela teve tosse, resfriado e diarreia. E subitamente, vamos dizer, um mês e meio, ela teve essa descolamento de retinas. Lembra que eu mencionei esse caso antes para vocês? A retina, então, foi tratada com laser. E aí passou o descolamento para a esquerda. Então, eu quero que vocês leiam o relatório que eu recebi. Tudo o que eu recebi, como eu disse, para me guiar, estava em forma de relatório. Aqui, data de nascimento, 23 de junho de 2003. O parto se deu à 27ª semana. Data esperada de parto teria sido 23 de novembro de 2003. Prematura, né, pré-termo. Data seria 23 de setembro de 2003. Dá para ver? Aqui, ela nasceu aos 23 de junho, mas ela deveria ter nascido aos 23 de setembro. Então, quase 3 meses, né, pré-termo. Mas ela nasceu com 900 gramas, né? O peso atual não foi registrado. Retinopatia da prematuridade, né? Essa retinopatia, então, observada em ambos os olhos, mais no olho direito do que no esquerdo. Aqui, 4 tratamentos a laser, antes do dia 15 de setembro de 2003. Aqui nós temos a observação do oftalmologista em 15 de setembro. Olho esquerdo, estágio 2, boa regressão, né, dos vasos sanguíneos. Olho direito, vasos extraretinianos, né, então progressão com tortuosidade, doença de Rush, descolamento parcial da retina, opinião, esperar, né. Inferência, então, uma vascularidade patológica aumentada, a vasos patológicos devido à hipooxigenação da retina, né, da área retiniana inicial. Então, resumo, um crescimento anormal dos vasos na área da retina. Aqui nós temos um outro relatório, 1º de outubro. Observação feita pelo oftalmologista. Nessa data, a criança foi examinada. Então, ela teve um descolamento de retina de tração, por tração do olho esquerdo, né? E que foi curado, então, por procedimento cirúrgico. Então, alguma coisa já tinha sido feita, mas no lado esquerdo, no lado direito, então, ela não foi tratada. Então, entre 1º de outubro e 3 de outubro, então, teve início o tratamento. E nós estamos falando de outubro de 2003, né? O início do tratamento. Então,
Eu gostaria de mostrar para vocês, então, esses dois artigos. Aqui ele fez um gráfico, né, um acompanhamento, uma observação bem resumida do tipo de tratamento que foi administrado, as drogas, etc, etc. Aqui, 900 gramas, observação pelo Dr. Morgan, que foi ver a criança em meu nome, né? O crescimento da criança é bom, apesar dela ser pré-termo, então, parto vaginal normal, a criança chorou imediatamente depois do parto. Os sintomas, ela bebe leite muito rapidamente, inicialmente, mas depois ela bebe com mais lentidão e ela precisa de ser alimentada frequentemente. E mesmo à noite, 2 ou 3 aleitamentos, né? Aqui a inferência, a suposição, a hipótese levantada pelo médico. E número 2, urina frequente. Ela chora antes de urinar e chora depois também. Mesmo durante o sono, ela bebe leite rapidamente. A observação feita pela mãe. Sonolência enquanto bebe o leite, ela é alimentada pela mãe, né? Ela mama no peito, na realidade, 4 a 5 vezes por dia e também na mamadeira. Então, ela usa esse alimento, Neosuro Similac Advanced, né, que é disponível nos Estados Unidos, então ele é importado. Então, ela bebe isso também 5 a 6 vezes por dia, essa mamadeira com esse alimento, com esse tipo de leite. Ela tem flatulência, né, flatulência bastante alta, né, frequentemente quase 10 vezes por dia. Ela brinca, ela sorri quando a gente toca a cabeça dela, com a bochechinha, os lábios. Essa é uma observação feita pela mãe. A observação da mãe também, ela gosta de estar descoberta, né? Ela não gosta que o braço fique perto do corpo, ela tenta bastante para fazer, as fezes são duras, né? Então, mas assim, ela passa a fezes normalmente, mas ela tem que fazer um esforço, realmente. Ela dorme confortavelmente no colo da mãe, né? Ou da enfermeira, mas ela acorda de noite e logo na madrugada, né? E durante o dia. De vez em quando ela tem aquele sustinho, né? 3 a 4 vezes por dia. Ela fecha os olhos durante o sono. É bem normal, né? Fechar o olho durante o sono, né? Então, não sei por que necessariamente isso está escrito aqui. Bom, enfim, talvez o médico, a criança, a filha do médico, a neta do médico dorme com o olho aberto, sei lá, vai saber. Ela tem soluços, né, de vez em quando. Ela de vez em quando se retorce, né, assim, com aquele gestozinho de preguiça, né. Ela muda de posição da perna e do braço o tempo todo, está sempre se movimentando, né? O bracinho e as perninhas, a observação da mãe. Ela mantém a boquinha aberta. E frequentemente ela está com a mãozinha acima da cabeça, né? 19, então os problemas, né, foram tratados desde o nascimento. Nós temos apneia, sepse, enterocolite necrotizante neonatal e broncopneumonia. Aqui, sepse, né, como eu falei.
um pouco de diarreia, episódio de diarreia, né, que foi diagnosticado como enterocolite necrosante neonatal e broncopneumonia, e também o tratamento a laser, né, para o descolamento de retina. Só tinha isso como história. Só, acabou, só isso. Então, assim, é um histórico pequeno. E nós tínhamos que provar que a homeopatia era superior, né, e que conseguiríamos tratar esse caso. Então, o primeiro aspecto, a primeira coisa que ele nos disse, qual a primeira coisa que nós podemos obter a partir dessa história? Ou seja, prematura, nasceu com 6 meses, bem prematura. Primeira coisa, antes de tudo mais. Então, pré-termo, 3 meses, realmente. Qual a miasma aqui? Ou seja, cedo demais, né? Psicose seria, assim, um pouco antes ou um pouco depois, né, da data prevista. Então, aqui nós temos um avanço de 3 meses, é demais, é demasiado. Então, ou seja, as doenças serão destrutivas, né? Então, para a psora, apneia, bronconeumonia, e direito para sepse e colite necrotizante e descolamento de retina. Não é fácil para toda criança sair de, por exemplo, uma tosse e um resfriado para descolamento de retina. Então, aqui, eu vi a criança no respirador, né, que foi direto de bronquite para diarreia, fezes escuras, né, e o colapso do pulmão. Então, em relação a esse caso aqui, eu gostaria de falar. Muitas pessoas se confundiram que eu deixei um ponto. Na realidade, não é um ponto, é que aquela criança, nós não entramos só de psicose, nós também incluímos sífilis. Nós sabemos muito bem que a apneia, ou falta de fôlego, ou descoloração nas crianças, um dos remédios é arsênico. Então, são poucos remédios para isso. Então, a respiração, a insuficiência respiratória, né? Falha respiratória, asma. Nós temos 150 remédios. Eu vou falar sobre esse caso novamente. Muitas pessoas estavam me perguntando sobre essa dificuldade. Por que eu só me concentrei na questão das fezes, né? Que estavam esverdeadas e escuras. Nós tivemos problema de respiração, né? Só tem um remédio. Então, não era asma, mas era simplesmente uma interrupção, né, da respiração. A respiração parava simplesmente, né, uma parada respiratória. Então, se você combinar isso, então, com as fezes, então você vai ter poucos remédios, né, possíveis. Aí você vai chegar ao arsênico, na realidade. Então, não é realmente, nós não focamos só nas fezes verdes, então, para prescrever, né, porque o clínico, nós sabemos que essa parada respiratória, esse colapso, realmente, o arsênico é realmente um dos remédios mais importantes. Então, olha aqui. Parada respiratória, um colapso do pulmão. E nós temos aqui arsênico. Então, tantos remédios, 155. Olha aqui, se vocês combinarem tudo isso com os sintomas psicósicos, como as fezes verdes, escuros, verdeadas e escuras, nós temos arsênico, e depois nós temos esses outros aqui, mercúrio, não está aqui listado, aqui ó, Merc-Cor, né, está aqui arsênico, Merc-C, outros remédios.
Nós temos esse aqui também. Então, todos estão aparecendo aqui, né? Menos o crotális. O fósforo também. Então, não havia sangramento, então nós eliminamos fósforos, etc. Todos esses aqui. E chegamos, então, ao arsênico, né? Então, a gente não focou só as fezes verdes, então. Mas nós tínhamos que notar isso. Porque ele passou pela fase de psicose, né, com essas fezes verdes. Então, nós pegamos um sintoma sifilítico, e seria a parada respiratória, as fezes verdes, e aí pneumonia é um fato muito comum, na realidade. Então, ontem, né, nós falamos, nós fizemos a diferenciação entre o lado direito e o lado esquerdo, etc. E aí chegamos, então, ao arsênico. Então, aqui nós temos também... Aqui só remédios a serem diferenciados. Arsênico e Mercor. Então, se nós conhecermos bem o repertório, saberemos que esses remédios estão lá. Então, nós temos apenas que diferenciar. Isso aqui esteve incluído no caso de ontem. Eu estou apenas... esclarecendo. As pessoas simplesmente perguntaram para mim porque eu estava focando nas fezes. Então, agora vamos voltar aqui. Aqui, criança prematura. Ou seja, é 3 meses, né, antes da data de nascimento. Então, nós não podemos fazer um diagnóstico a partir da menstruação de uma, por exemplo, menstruação precoce ou tardia, né? Então, isso sempre vai dizer o miasma dessa senhora, por exemplo, né? De qualquer senhora que vier com, vamos dizer, menstruação precoce ou tardia, né? Pode ser psicose. Mas, ou seja, 3, 4, 6 meses, né? A gente nunca sabe quando vai vir, na realidade. Aí nós estamos num processo sifilítico, na realidade. Então, a criança também, que nascem, vamos dizer, depois do termo. Ou seja, um trabalho de parto muito prolongado, onde não há espasmo, onde não há contração, né? Então, cuidado. Então, nós temos aí, com certeza, um bebê psicósico. Então... um trabalho de parto trabalhoso, né, com perda de coloração, azulado, a paciente fica azulada, fica com falta de fôlego, com a respiração prejudicada. Então, nesse caso aqui, a criança nasceu muito pré-termo, então definitivamente sifilítico. Mas há outro miasma aqui misturado, porque o crescimento da criança é muito bom conforme a documentação, então ela está crescendo rapidamente. Então, qual outro miasma aqui que está misturado? Psicose também. Então, é por isso que você vê esse rostinho arredondado, a aparência, né, arredondadinha. Então, é uma criança psicossifilítica. Então, nós vimos o relatório do oftalmologista. Aqui, depois, ele me pediu para me dar todas as informações, porque a informação ficou, vamos dizer, em algum lugar, ela foi momentaneamente perdida, e eu pedi para ele me mandar de novo essa observação. Então, aqui nós temos uma retinopatia da prematuridade, ROP, mais no lado direito do que no lado esquerdo. O que mais que você tem? Quais os outros sintomas? O paciente é destro. A feição aqui é muito importante, depois de ter analisado que essa criança é sifilítica e psicossifilítica. Então, destra, ou seja, destra ou da direita à esquerda, da direita para a esquerda. Então, a criança, aqui da direita para a esquerda. Então, nós temos que ter uma constituição que será sifilítica ou psicossifilítica, indo de direita para a esquerda. Então, primeira observação aqui, uma boa regressão dos vasos.
os olhos esquerdos, o olho esquerdo não tinha sido tratado e o olho direito mostra uma progressão rápida, né, dos vasos com tortuosidade. Então, qual miasma aqui? Sifilítico. Então, tortuosidade, tortuoso e, vamos dizer, um descolamento parcial da retina, realmente completamente sifilítica. Aqui, a opinião dele, do médico, seria conduta, seria esperar, né, aguardar. Agora nós vamos ver, então, alguns sintomas que nós devemos ponderar. Número 1, que a criança é destra, tem o lado direito, é ciclosifilítica. E a forma deve ir da direita para a esquerda. Então, quais outros pontos nós temos aqui, então? O que você tem aqui? O que você pode retirar daqui? Suponham que essa criança tenha vida para você aqui, e você tem que dar remédio a ele. Qual é a tendência que você vê aqui? Qual a tendência que você vê nesta criança? Tente achar todas as coisas, qualquer coisa. Sim. A criança bebe muito rápido e muito frequentemente. Então, é uma criança com sede, com fome. Até quando ela está dormindo, ela tem que se alimentar e ela começa inicialmente a beber bastante rápido, mas aí, à medida que o tempo passa, vai ficando mais lento. Ela bebe o leite rapidamente, inicialmente, mas depois fica mais lento. Depois, nós vamos ver que a criança se sente com sono enquanto tomando leite. Ela tem muita fome, mas a fome não sacia com a comida. O que esse doutor escreveu tem dado um bom resumo para nós aqui, pelo menos sendo um alopata, ele nos deu um bom resumo. Então, tem uma sede aumentada, mas quando uma criança está bebendo leite, é sede ou é fome? Qual que é a comida da criança? A comida é leite. Então ela está comendo e não bebendo. Então é fome. Você não está dando nada, você não vai dar nada para essa criança beber. Ela está com fome. Então urinas frequentes, diurese frequente. A urina é bastante frequente, a diurese. Talvez devido ao leite excessivo. Até durante o sono, a criança bebe o leite rápido inicialmente e depois sente sono enquanto está bebendo. Leite materno de 4 a 5 vezes ao dia e também mamadeira durante os intervalos. Então, uma criança realmente com fome. Ela é uma criança muito flatulenta, tem muitos gases. E o seu fígado não está funcionando muito bem. Então nós queremos que a Constituição tem que ser uma Constituição que tem que ter um remédio para o fígado. Tem que ser um remédio que aborde o fígado também.
a criança brinca e ri, tocando o seu couro cabeludo, a sua bochecha ou seus lábios. Então, o que vocês veem nessa criança? O que vocês veem nessa criança? Qual é a palavra extra? Essa criança é extrovertida ou introvertida? Qual o tipo de humor dessa criança? Ela é uma criança extrovertida. Sim? Gosta de tocar o couro cabeludo, as bochechas, etc. Gosta de companhia da mãe. De novo, extrovertida. Aqui de novo. Gosta da companhia da mãe. Ela se sente melhor quando tira a roupa dela. As roupas dela, né? As cobertas. Gosta de manter os braços longe do corpo. Gosta de manter os braços soltos. Então, a temperatura normalmente é quente. É bastante quente. Isso não diz que ela tem alterações térmicas. Especialmente nos meses de setembro, outubro, é bastante quente e úmido. Então, isso não é um sinal definitivo de alteração térmica. Ela tenta muito defecar, mas as fezes são normais. Qual é a sua inferência disso? Sim? Por quê? Nós devemos levar em consideração que há um tipo de alumínio, esse tipo de sintoma de alumínio, ou seja, fezes leves, fezes soltas e que requerem um esforço, porque os intestinos não têm a força para mandar as fezes embora. É o tipo alumínio. Então, mas eu tive que discutir isso com o outro médico e eu perguntei devido à história de enterocolite. Enterocolite necrotizante e diarreia. E eu perguntei a ele e ele disse que essa criança estava tomando alguns antidiarreicos. Então, se ele está tomando antidiarreicos, isso não tem nenhum significado para o homeopata. Isso não pertence à Constituição. Tá claro isso? Então, a criança está tomando um derivado dos ópios ou alguma assim para parar com a diarreia. Então, você não pode levar em consideração esse esforço evacuatório. Ou seja, as fezes normais que requerem muito esforço. Talvez isso seja devido ao antidiarreico. Então, nós descartamos isso. A criança dorme confortavelmente no colo da mãe ou da enfermeira e é extrovertida, bastante extrovertida. Ela brinca, acorda de vez em quando, 3, 4 vezes ao dia. Starting é muito importante. O que significa? Quem acorda e desperta repentinamente? Aqueles que são bastante alertas e aqueles que são hiperativos, aqueles que são ansiosos e muitas vezes tímidos. Eu sei então que a disposição da criança é muito alerta, tímido e ansioso. Mais um. A qualidade desta criança tem muitos soluços, soluça eventualmente, se vira e mexe frequentemente, é uma tendência da psicose.
muda de posição dos braços e pernas constantemente. Então, o remédio tem que ser um remédio que aborde a inquietude. Não é nenhum remédio desses, a vareta ou algum derivado carbônico. Ele está hiperativo, está mexendo o tempo todo e virando-se para o lado e mudando de posição dos braços e pernas constantemente. Observação da mãe esta foi feita. Mantenha a boca aberta, talvez possa ter adenoides, e mantém a mão acima da cabeça e tem transtornos, etc. Então, o que é que nós temos conosco? Vamos ver? Então, temos um remédio psicossifilítico, um remédio que deve ser rápido, um remédio que vai da direita para a esquerda, um remédio que aborde o sono enquanto ele está bebendo leite, tem que atacar os problemas do fígado, com a flatulência que ele tem. A criança é muito extrovertida, muito alerta, ansiosa e tímida, e é uma criança inquieta. Muitas coisas que nós temos dessa história. Nós achamos que não tivéssemos nenhuma história, hein? Então, remédio. Então, como pegar as rubricas sifilíticas primeiro? A criança é sifilítica, não é? Qual é a parte sifilítica aqui? Sim? Nós dissemos que ela é extrovertida. O que a criança gosta? Como é a criança, desculpe? A criança gosta de ser tocada. Ela gosta de ser tocada. Se você tocar o couro cabeludo, se você tocar a bochecha, a criança começa a sorrir. Então essa criança não pode ver. A criança é quase que cega. E uma vez que ela sente o toque, ela esboça o sorriso. Então ela está querendo ser tocada. Querendo ser tocada. Então ela tem um desejo pelo magnetismo. Então existem duas coisas aqui. Uma é o magnetismo e a outra é o magnetismo por si. Nós temos duas rubricas. O mesmerismo, o magnetismo e o desejo pelo magnetismo ou mesmerismo. O magnetismo significa que eu me sinto bem se alguém me toca ou massageia. Minha cefaleia, minha dor de cabeça está muito melhor. Eu gosto disso, eu gosto de ser tocado. Por favor, continue. Isso, está achando bom. Esse é magnetismo. E o desejo do magnetismo. Quando a criança quer ser tocada, existe um sorriso assim que ela é tocada. Então, qual a diferença entre os dois miasmas? É o miasma o mesmo nessas duas situações? É o miasma o mesmo? O magnetismo, quando o magnetismo melhora, tem que ser psicótico. Você está tendo uma dor no joelho e você sente melhor pelo magnetismo, ou seja, você está sentindo dor e o magnetismo melhora, a massagem melhora, você se sente melhor, mas a inflamação está ali. Então isso é psicose. Isso é uma fantasia, na verdade, assim, uma falsidade. E isso significa, então, quando o magnetismo melhora, é uma rubrica psicótica. E
Isso aqui é psora ou sífilis? Quando a pessoa quer o magnetismo. É psora ou é sífilis? Algumas pessoas, por favor, segure minha mão. Por favor. Segurar a mão ou tocar alguém para ter alívio ou para se sentir melhor. É psora ou é sífilis? É psora. Por que psora? Será que você pode sobreviver com o magnetismo dos outros? Com a energia dos outros? Você está pegando a energia dos outros, mas supostamente você tem que sobreviver com a sua própria energia. Você está pegando a energia dos outros para sobreviver. Isso é anormal, não é a sua própria energia. Não é assim que você vai sobreviver. Você não pode continuar pedindo para as pessoas, por favor, me dê sua energia. A sua própria energia que é vital para você. Então isso é uma anormalidade. Você tem que sobreviver com os seus ATPs e não com o ATP dos outros. Então isso é sifilítico. Você está pedindo emprestado de fora. Algumas pessoas gostam de tocar as outras e de pegar a energia das outras. Então, o magnetismo, quando a gente deseja o magnetismo, é uma rubrica sifilítica. Quando você deseja o magnetismo, é uma rubrica sifilítica. Alguma rubrica sifilítica mais ali? Alguma outra rubrica sifilítica? Quando você está comendo ou bebendo, você está com fome. Quando você está bebendo ou comendo, você está com fome. E porque você vai sentir sono quando você está fazendo isso. Cadê o controle do seu sono? O controle está perdido. Então, o sono durante comer ou durante beber é também sifilítico. O sono quando está sentado, o sono quando está conversando, o sono deve ser controlado por você, e não está sendo. Está claro para vocês? Eu tinha um caso de uma senhora que me procurou no hospital governamental, quando eu trabalhava no hospital público, e a mãe disse que enquanto cozinhava numa panela quente, numa placa quente do fogão, ela sentia sono. E ela foi no hospital só porque a mão dela queimou. Essa senhora tinha tantos problemas no sono que no centro da rua, quando ela ia atravessar, ela sentia sono e podia parar ali. Isso é perigoso. E isso aí é sífilis, isso é destruição. Então, o controle do sono, a perda do controle do sono é sifilítico. É um fenômeno sifilítico. Essa é uma questão que eu respondi na Alemanha também. É muito comum em crianças, em bebês. O miasma sifilítico e o miasma psicossifilítico estão aumentando. E nós achamos muitos bebês que estão tendo o mesmo fenômeno. Se você não quer pegar esse sintoma, tudo bem, esqueça esse sono, mas você vai ver, você tem que achar o remédio. Qual o remédio? Se você tem objeção a esse sintoma, tudo bem, mas porque para mim é importante. O sono enquanto está comendo é importante. Ele está com fome e está com sono, não consegue comer completamente porque está com sono. Então, por que esse sono excessivo? Se a criança está com fome, então para mim é peculiar que
antes da criança estar satisfeita, ela dorme. Talvez seja por isso o motivo dela beber. Pois então, mas esqueça isso. Vamos supor, vamos avaliar só o desejo pelo magnetismo e quando o magnetismo melhora. Um remédio rápido que vai da direita para a esquerda. De sintomas difusos que ela teve. O lado, direita, depois esquerda. Direita para a esquerda. Magnetismo. Desejos. O desejo pelo magnetismo. O que ela quer? O que ela quer? Sim. Qual é o remédio que você quer ver? Quais os sintomas que você quer acrescentar? Que você quer selecionar? Você quer selecionar o deslocamento de retina? Primeiro, vamos ver. Direita para a esquerda. E os desejos pelo magnetismo. O único remédio em comum é fósforos. Vamos ver todos os outros sintomas que nós retiramos. E eu preferia pegar isso. Dormir durante a alimentação. Vamos ver. De novo, fósforos. Tá vendo? Então, o que é que nós queremos? Vamos ver o que a gente quer. Vamos voltar aos sintomas, por favor. Isso. Não é um remédio cixifilítico? Sim, é um remédio cixifilítico. Esqueça isso. É um remédio rápido ou não? Fósforos? Sim. E o que dizer a despeito de ser prematuro, a criança está crescendo rápido. Então, bebês que crescem rápido. Bebês que crescem rápido, sim. Sim, sim, por favor. Crescem rápido. Ok. Yes. The microphone is switched off. Essa criança não tem o sintoma de gulodice, guloso, que também é sifilítico? Yes, hunger. Again, phosphorus. Yes. Liver remedy. Phosphorus. Hungry. Fósforos. Gula, fósforos. Flatulência. Vamos ver se flatulência é coberta pelo fósforos. Vamos ver, flatulência, se o fósforo tem. Fome ou gula, fósforo também. Essa tendência de despertar abruptamente também, fósforo. É matemática. Você vai continuar vendo qual a medicação que cobre todo o sintoma. E você vai ver que está do lado sifilítico ou cixifilítico, então isso se torna a constituição. Não é apenas para um estado. É apenas o remédio certo para a constituição que vai reverter este processo em particular. Deslocamento da retina, fósforo de novo. Quantos sintomas?
Sim, olha lá. Fósforo. Flatulência. Vamos ver a flatulência. Se o remédio está correto, ele tem que cobrir tudo. Flatus. Crianças que crescem rápido. O fósforo. Crianças que crescem rápido. Dr. Praful. No exame da retina, a criança também tinha hemorragia. Yes. Também é So that is fósforo. also phosphorus. O fósforo também cobre. Flatulence. Flatulência. De novo. Fósforo. Then children who grow fast. E crianças que crescem rápido. Crianças que crescem rápido. Que crescem mais que o normal. Grow in length too fast. इकडे खाली आलं 14. खाली third last. Again phosphorus. De novo o fósforo. Crianças que crescem rápido. Fósforo. Tell us now which symptom to take. Startling tendency. A tendência é despertar abruptamente 4 a 5 vezes ao dia, de se assustar. Despertar se assustando. Startle. Não há uma tradução literal. Dr. Praful? Espera só um minutinho. Starting again, phosphorus. Eu gostaria que o senhor explicasse como que o senhor classificou essa criança como extrovertida e tímida, porque para nós tem sentidos opostos. Por que as pessoas tímidas não podem ser extrovertidas? Muito pelo contrário. Essa é a combinação que nós estamos procurando. Uma pessoa extrovertida quer encontrar as pessoas, é uma pessoa que gosta de sair, é uma pessoa que está voltada para o exterior. Isso não tem nada a ver com coragem ou vontade. A vontade e a coragem são coisas completamente diferentes. Então, uma pessoa que é agressiva ou pode ser extrovertida, e uma pessoa que é muito tímida, muito quieta, também pode ser extrovertida. Ele é tímida, fósforo é tímido. Ao mesmo tempo, o fósforo é extrovertido. Just a minute. Yes. How did you? We have already. Já falamos sobre isso, que essa criança adora ser adulada, gosta de dormir no colo da mãe. Go to the history again. Volte à história, por favor. We have to get a feel of this child. Você tem que ter um sentimento da criança, entender o que a criança entender o cenário que ocorre com o bebê. A criança dorme confortavelmente no colo da mãe. Mantém-se mais acordada à noite. A criança gosta de brincar, tocando e sorri quando faz isso, tocando o couro cabeludo ou a pele. Ele gosta de magnetismo, gosta das pessoas. Gosta da companhia da mãe ou de qualquer outra pessoa. Alguém tem que estar ali. Ele quer alguém ali. Ele não é uma criança solitária. Ela quer alguém ali. E ao mesmo tempo, ela desperta abruptamente
ela se desperta e abruptamente ela se assusta. Nós não estamos colocando isso na caracterização, mas nós estamos criando uma constituição de fósforos. Doutor Prafu, só mais uma coisa. A questão da criança chorar antes e após urinar, como o senhor classifica miasmaticamente esse sintoma, por favor? Good question. This is the child. A criança chora antes de urinar. Geralmente, a maioria das crianças psicóticas tem isso porque uma válvula de uretra posterior que eles desenvolvem. Essas crianças desenvolvem uma infecção do trato urinário e então eles têm uma válvula de uretra posterior, o que dá essa dor antes e dá uma dor secundária à infecção nessas crianças. Então, essas crianças, a maioria das crianças psicóticas choram antes de urinar. E é isso que eu observei em muitas das crianças psicóticas. Então, eu não sei se isso vai cobrir isso ou não, mas a criança chora antes de urinar. Eu não sei se o fósforo vai cobrir, mas sim, eles choram. Porque pode ser muito bem um efeito de medicações alopáticas também. Quando a criança estava tomando essas medicações alopáticas, estava tomando muito antibiótico, que também podiam mudar o pH da urina e dando então a sensação de queimação ao urinar. Então, se for alopático, nós estamos eliminando esses sintomas. E estamos eliminando esses sintomas também. É a mesma coisa do esforço evacuatório com fezes amolecidas. Se você levar isso em consideração e isso for devido ao uso de drogas alopáticas, nós estamos indo no sentido errado com os remédios. Choro antes da urina? Antes de urina. Não, então nós estamos eliminando aqueles que são duvidosos, porque eles estavam tomando muitas drogas alopáticas e nós sabemos que a maioria dos antibióticos podem causar a diurese com estrangúria, na verdade, com dor, com constipação, às vezes, constipação e esforço evacuatório. Então, nós não estamos certos de que isso é um sintoma constitucional, talvez seja efeito colateral. O que nós queremos cobrir aqui ainda? A criança adora magnetismo, dorme bem no colo, ela gosta de ser adulada e tocada, a criança sorri muito, a criança acorda abruptamente, se assusta, a criança tem um problema com um fígado, a criança cresce rápido. Então, quase todos os sintomas, 80% a 90%, estão ali. Uma pequena história está aí, mas tudo cai dentro do fósforo. Então, eu dei à criança o fósforo e vamos ver o segmento, o que aconteceu. Nós temos que apressar o segmento se nós queremos dançar hoje à noite. Sim, uma coisa muito engraçada aconteceu aqui. Vamos ver o registro aqui dos follow-ups. Depois que eu prescrevi, a criança foi prescrita em 2003. Aqui a terminologia. A criança não pôde, ela fez a cirurgia para o olho esquerdo, mas eu disse, não, por favor, não tente de novo a cirurgia no olho esquerdo, porque eu vou esperar. Não, o médico disse, não, eu não acredito na sua ciência, e o meu oftalmologista disse que eu tenho que fazer a cirurgia no olho esquerdo,
Então a cirurgia foi feita para o olho esquerdo em 9 de outubro de 2003. Depois de uma dose de fósforo ter sido dada 5, 6 dias antes. O oftalmologista foi informado que 2 doses de medicamento homeopática foi dado em 27 de setembro e em 2 de outubro. Um foi fósforo 200 e o outro foi saclat. Dois ou 3 dias. Então, 2 doses foi dada e ele insistiu em examinar a criança antes da admissão, antes da internação para a cirurgia. Ambos os olhos da criança foram examinados. O olho esquerdo. Pode subir aqui, pode subir, mais para frente. Aqui. Então eu dei a criança fósforos e disse a eles: você não vai fazer a cirurgia do olho esquerdo, não vai fazer laser. E eles disseram: não, eu vou fazer. Então eu disse ao Dr. Morogan: se o meu remédio está certo, nenhum cirurgião vai fazer cirurgia nessa criança. Isso é uma coisa muito útil para lembrar. Se o seu remédio estiver certo, o seu cirurgião não vai precisar fazer cirurgia. Nenhuma cirurgia vai ser necessária e automaticamente tudo vai ser cancelado. Então, em 3 de outubro de 2003, quando nós iniciamos a anestesia, a criança desenvolveu broncoespasmo. Então, a cirurgia foi cancelada. A criança desenvolveu cianose 2 vezes e a criança recuperou batendo nas suas costas e esfregando a massagem do pé, fazendo massagem, esfregando o pé. Qual que é a sua inferência agora? Você acha que há alguma relação? Vocês acham que há alguma relação? Por favor, por que isso aconteceu? Por favor. Você sabe que o fósforo é dado para efeitos ruins da anestesia? Fósforo é um remédio quando um paciente desenvolve problemas relacionados à anestesia. Então, fósforo é uma constituição que deve ser dado quando você tem problemas relacionados à anestesia. Está nos seus livros, está no seu material. Anestesia, elemento, fósforo. Não está aí? Então meu remédio estava correto. Então eu sabia agora que eu estava no caminho correto. Eu tinha que relaxar, esquecer. A criança iria se curar. Então, essa foi uma confirmação. Então, por favor. Depois, o cirurgião de novo tentou em 9 de outubro e a criança pode subir. Ele disse então que não havia necessidade de cirurgia agora no olho esquerdo como previamente planejado e simplesmente assumiram a conduta expectante. A retina voltou a uma condição quase normal. Então, o olho esquerdo normalizou-se e não houve necessidade de cirurgia. Em uma semana. E na área retiniana do olho direito, os vasos sanguíneos patológicos do leito vascular começaram a regredir comparado a exames anteriores. Entretanto, o deslocamento parcial da retina continua. Então, a cirurgia é requisitada para o olho direito. Mas eu disse não. Nada a ver com isso. Nós não vamos fazer. Então, a condição continua a ser a mesma. Não houve nenhuma mudança favorável. A condição da retina continuou a ser a mesma. A condição da retina continua a ser a mesma, como antes, em 8 de outubro. Se a retina retificar e a condição da retina ficar normal, a criança vai ter visão normal. Entretanto, de forma contrária, a criança vai ter apenas uma visão movente. Não existe cirurgia para retificá-la. Deve se acomodar por natureza.
se não piorar. Eu acho que ela não deve piorar. Então, esse foi o relato do oftalmologista. E vamos ver o que aconteceu, então, na vida real. Vamos ver lá, observando o paciente. Vamos botar o vídeo agora. I don't know whether he'll be able to understand his English because he's South Indian. Voice? This is Dr. Nana Prakash, Esse é o Dr. his Tukasha, son and his seu filho daughter-in-law. This is the e a judge. sua nora. See, during while examination, he was telling her some sort of attachment in the right retina. Because if she can get eyesight back, then corrective surgery can be done later. See? Now it's too early. So after the child started improving, he brought the child Começou a to melhorar, ela levou a garota na minha clínica depois de alguns meses, quase um ano. Agora, ela, porque o olho direito estava totalmente cego. Agora, ela pode segurar os olhos, tapar, porque ela está conseguindo enxergar alguma coisa com o olho direito. Então, por isso que as mãos sobre os olhos não incomodou tanto. Eles estão dizendo como que a criança começou a desenvolver febres altas e eles não deram nada porque eu havia instruído. Não é para dar nenhum antibiótico e nem first time they febre. Foi a primeira vez na nossa casa que nós estamos passando a noite rezando para que a febre possa baixar. É a primeira vez que acontece isso na nossa casa. Então, vamos ver como que a homeopatia pode ajudar. Ela não tinha sido vacinada, nada tinha sido dado a ela. Em agosto de 2005, após 2 anos, as erupções começaram a sair pelo corpo. Agora, vamos ver o que ela pode enxergar. Aí, tá vendo? Ela tá conseguindo ver, falou que é um guarda-chuvas. Ela pode ver e também ler. Aqui. Não tá vendo. Então, ela pode identificar corretamente e todos os 2 olhos estão melhorando, estão ficando normais, ela está crescendo. Isso foi em 2005. Ela pode ler livros, ela pode desenhar, pintar e os médicos disseram que ela vai ter uma visão normal. Mas nós nunca mais repetimos a dose de fósforo. Foi só uma dose de fósforo que foi prescrita. A dose foi 200 de fósforo. Agora ela cresceu totalmente normal, indo para a escola,
desenvolvendo normalmente. Então, mesmo que você não tenha uma história boa, se você for de acordo com o miasma e conhecê-lo, você pode chegar ao remédio, mas você tem que conhecer a disposição desses remédios. Quais seriam os remédios que poderiam chegar perto? Quais seriam os outros remédios que poderiam ter sido indicados aqui no caso? O que era o mais importante aqui? O mais importante da constituição é que a criança estava crescendo com muita rapidez. Então, quais são os remédios que crescem rapidamente? Calcária fosfórica, calcária carne, tuberculina. Quais são os remédios que crescem com muita rapidez? Fosfórico ácido, quase todos os fósforos crescem com rapidez. Especialmente fósforo e calcárias, esses dois crescem com muita rapidez. Então tem tuberculina, também crescem rápido. Então até calcária carb também gosta de magnetismo. Mas calcária carb não está sempre virando, fazendo esses movimentos. Vocês viram que tem uma inquietude nessa criança. Isso não é calcária. Calcária é um pouco assim, lerda, ela fica quietinha, você deixa ela lá, ela fica. Mas essa criança está sempre se virando, se movendo. Então a gente perdeu algum remédio ou alguém que poderia ter escolhido um outro remédio. As pessoas puderam falar fósforo ácido. A pessoa é um pouco preguiçosa para se mover. Poderia ser uma boa sugestão calcária fósforo, mas calcária fósforo... Qual a diferença entre calcária fósforo e fósforo? Fósforos é inquieto. Calcária fósforo não é inquieto, mas quer ir para lugares distantes, mas não é fisicamente inquieto. Fisicamente é bem lerdo, bem devagar. Calcária fósforo não tem tanta fome quanto o fósforo. Calcária fósforo tem pouco, não tem sede, e o outro tem muita sede. Calcária fósforo gosta de doce, fósforo também não gosta de doce, com exceção de sorvete. Fósforas não gosta de doce, com exceção de sorvete, né, que é doce e frio. Fósforos, as pessoas gostam muito de doce. Calcária adora coisas secas. Assadas, coisas assadas. Roasted. Roasted. Então, vamos parar para poder dançar? Quadrilha? Vamos dançar? Muito obrigado, muito obrigado. Qual o problema?